Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. E nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. Os irmãos que mantiveram suas Bíblias abertas, agora é só abrir no capítulo 2, que a gente vai meditar um pouquinho aqui no que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios, no capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 11. É um texto que eu vou fazer a leitura até o versículo 22, uma vez. Porém, depois eu gostaria de voltar com os irmãos e aos pouquinhos irmos comentando alguns trechos. E a gente vai meditando aqui. Vamos falar sobre uma religião que segrega. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Por que falar de uma religião que segrega? Primeiro, a palavra segregação, ela fala sobre separação. Você colocar uma parede entre dois lados, seja duas pessoas, sejam dois povos, sejam dois times. Sempre que você quer marcar o seu lugar e colocar uma parede, você está fazendo uma segregação, você está fazendo uma separação. E o apóstolo Paulo, ele está trabalhando aqui com os nossos irmãos da cidade de Éfeso, por isso, carta aos Efésios, de que eles estavam segregados antes de serem cristãos, eles estavam segregados, eles estavam separados. E eles estavam separados de quem? Ele fala aí, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, no versículo 11, lembrai de que em outro tempo vocês eram chamados de gentios. Vocês eram chamados de incircuncisos. Por quem? Por aqueles que se chamam circuncisão. Ou seja, os judeus, eles receberam esse mandamento lá atrás, na pessoa de Abraão, foi Deus quem mandou que eles fizessem a circuncisão,
Mas depois, no decorrer da história, o povo judeu, ele fez com que ele fosse sempre aquele povo especial, e o povo judeu não conseguiu levar o monoteísmo para fora do seu território. Era para que os judeus fossem o exemplo das outras nações, para que as outras nações vissem a prosperidade dos judeus e eles automaticamente passariam a querer também aquele Deus. Mas o que nós vemos é que os judeus se fecharam e, por vezes, em vez de eles influenciarem as outras nações ao monoteísmo, eles foram influenciados pelas outras nações para o politeísmo, para a idolatria, né? Então, eles não conseguiram. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, irmãos efésios, hoje vocês são cristãos, mas se lembrem que antes vocês eram chamados de gentios, vocês não tinham esperança no mundo. No versículo 12 diz assim, vocês estavam separados da comunidade de Israel, e vocês eram estranhos aos concertos de Israel. Então vocês eram separados e estranhos. E daqui a pouco ali ele vai usar a palavra estrangeiros. Quem é que gosta de ser separado de um grupo? Vamos lembrar o nosso tempo de escola? Tinha os grupos, mas sempre tinha um menino ou uma menina que não se encaixava muito bem nos grupos da escola. E aquela criança ficava segregada. Ficava separada, sozinha. Tinha o grupo que talvez gostasse, sei lá, um exemplo, vou lembrar mais ou menos da minha época de escola, os que gostavam de futebol e de esporte. E tinha o grupo que gostava mais dos livros. E esses grupos faziam questão de ficar separados. As meninas que gostavam mais de maquiagem, de se embelezar, e outras meninas que gostavam mais de desenhar ou de artes. Causava a separação. Se a gente pegar no trabalho, dependendo aqui, falando da nossa realidade no Japão, se a fábrica é muito grande, ficam também alguns grupos. E geralmente, você vai ver que o que fecham os grupos, muitas vezes são por etnias. Fica o grupo dos brasileiros, o grupo dos peruanos, o grupo dos bolivianos, o grupo dos vietnamitas, o grupo dos filipinos, o grupo dos japoneses. Isso é um tipo de segregação étnico. Vemos que na sociedade existe uma segregação que é a segregação econômica. Existe dentro de uma mesma cidade o bairro dos ricos, o bairro da classe média, o bairro dos pobres. A escola dos ricos, a escola da classe média, a escola dos pobres. Segregação econômica. Tem a segregação por cor de pele, onde a maioria de um clube é de brancos, ou a maioria de um outro clube são de pessoas negras. Nos Estados Unidos, a segregação racial durou até, 60 anos atrás. E tem sinais disso até hoje. Temos nos Estados Unidos igrejas somente de pessoas negras e igrejas somente de pessoas brancas. Até hoje, segregação racial. Segregação religiosa, onde ali só entra se for cristão pentecostal. Ali só entra se for cristão batista. Ali só entra se for cristão calvinista. Segregação por partido político. Aqui só entra se for de direita.
se for PL, se for PP, PSDB, ou qualquer um outro, ou então de esquerda, só entra se for PT, só entra se for PSDB, que é meio social também, se for PDT, e aí as pessoas não se falam mais. Quem veste vermelho só fala com quem veste vermelho, quem veste verde só fala com quem veste verde, quem veste laranja só com quem veste laranja. Segregação política. O ser humano parece que tem essa tendência de segregar, porque quando ele cria o seu próprio grupo, parece que ele se sente protegido. Porque quem está aqui comigo no meu grupo é meu igual. Se veste igual a mim, fala igual a mim, pensa igual a mim, dá risada das mesmas coisas que eu dou risada. Tudo é parecido comigo, aí é confortável, a gente se sente protegido em grupo. Mas o problema é que Jesus Cristo ele não veio para nenhum grupo específico. A estadia de Jesus aqui na terra, pode ler os evangelhos, foi quebrando as segregações, as separações. Jesus Cristo fazia questão de chocar a sociedade em que ele vivia, quebrando as paredes de separação. Judeu não falava com samaritano. Jesus disse, vou contar uma parábola. Um homem descia, e aí ele foi pelo caminho, e aí ele foi assaltado, roubaram ele, bateram nele, espancaram ele. Ele ficou meio morto, caído ao chão. Então vem o sacerdote, ó Jesus, quebrando a parede de separação da religião. E o sacerdote, que se achava muito santo, passou por aquele homem caído e disse, não posso tocar, é pecado, passou de longe. Depois vem um levita, que é da mesma religião, que é o hipócrita com cargo grande e o hipócrita com cargo pequeno. Também passa por aquele homem caído ao chão e não presta socorro. E aí Jesus diz, depois vem o samaritano. Olha Jesus quebrando a parede de separação, porque os judeus se achavam muito confortáveis em dizer que eles eram santos, que eram descendentes de Abraão, e que os samaritanos tinham se tornado um povo miscigenado após o exílio, o cativeiro assírio de 722 a.C. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo assim, tinha um homem caído ao chão, e aí passou um pastor assembleiano e não fez nada por ele. E aí passou um diácono assembleiano e não fez nada por ele. Mas aí passou um mórmon e o ajudou. Você, meu irmão assembleiano, como se sentiria ouvindo essas palavras de Jesus? Passou um testemunha de Jeová e o ajudou. Quem desses fez a vontade do Pai? Como você se sentiria? Vou além, e passou um espírita. Vou além, passou um messiânico. Vou além, passou um muçulmano e o ajudou. Passou um hinduísta e o ajudou. Passou um shintoísta e estendeu a mão. E você, pastor assembleiano, você, diácono assembleiano, você passou de longe, você fingiu que não viu. Qual destes fez a vontade do Pai? Qual desses foi cristão? Como você se sentiria ouvindo Jesus falar isso? Esse foi o sentimento dos judeus, isso que você está sentindo agora. E foi isso que Jesus fez. A segregação, ela também pode ser por gênero. Lugar que só homem pode e mulher não pode. Ou então lugar que só mulher pode e homem não pode.
Você vê que Jesus, ele conversou com a mulher samaritana à luz do dia, sozinho. Será que Jesus não sabia que existiam essas barreiras de separação? Porque nos mantém seguros. A gente fica seguro com essas barreiras. Será que Jesus não sabia que ele, um homem judeu, sozinho, falando com uma mulher samaritana, à luz do dia, lá no poço de Jacó, em público, não seria algo que escandalizaria? Escandalizava tanto que até os seus próprios discípulos ficaram escandalizados com ele. Mas Jesus pregou para aquela mulher. Jesus falou, tocou ao coração e à alma daquela mulher. E ela se converteu. E ela foi ser uma mulher evangelista em Samaria. A mulher samaritana fez uma obra evangelística que nenhum outro homem fez naquele momento. A gente sabe que depois Filipe também vai para Samaria. Mas aquela mulher foi a primeira a evangelizar. Jesus quebra outra barreira étnica. Ele passa as terras ali de Tiro e Sidom, e ele fala com uma mulher cirofenícia, e a mulher pede socorro para ele. Ele diz, olha, não posso porque eu vim para Israel. E aquela mulher dá a palavra, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus diz, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Quebrando barreira étnica. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos esses agentes de segregação sem a gente perceber. Aqui diz assim, olha, noutro tempo vocês sofriam a segregação, mas hoje isso mudou, está no versículo 3. Mas, vírgula, agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaram perto. Existe uma condição de como nós éramos e de como nós somos, ou pelo menos deveríamos ser. Porque senão a gente se torna segregadores. Olha, somos uma igreja brasileira no Japão, onde mais de 90% congrega brasileiro. E a chance da gente segregar, por exemplo, os irmãos de língua hispana é grande. Se a gente não se esforçar em falar em espanhol, se a gente não colocar também hinos em espanhol, se a gente também não tiver cultos em espanhol, nós estamos promovendo uma parede de separação étnica. Por causa da língua e do país onde nasceu. Nós estamos no Japão, se a gente não falar japonês, não fizer culto em japonês, não evangelizar japonês, nós estamos segregando. Porque é confortável. Porque dá trabalho estudar kanji. É difícil. Dá trabalho estudar a língua japonesa. Aí por isso a gente prefere ficar o quê? Fecha as 4 paredes, coloca só aqui gente falando em português, culto em português e pronto. Criamos uma barreira de separação. Noutro tempo, poderia ser assim, mas hoje, irmãos, estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E Jesus, ele derruba as barreiras, a parede de segregação. Quando você faz isso, você aliena. A alienação, ela quer dizer você tornar uma pessoa estranha, você tornar estrangeiro. É de onde também vem a palavra em inglês alien. E todo mundo sabe do filme do Alien, né? Os filmes de Alien, quando alguém faz. O Alien, ele é sempre uma pessoa bonita, tal? Não. Pode ver nos filmes. O Alien, ele é sempre um monstro. Feio, assustador, que quer matar, tal.
em inglês, a palavra alien é para estrangeiro. Antigamente, nós tínhamos o Gaidin Toroco aqui. E no Gaidin Toroco, ou Gaikoku Din Toroco, estava escrito assim, Alien Registration. Não era assim? E gente que não entende o inglês dizia, registro de alienígena? Porque é isso. O outro que é diferente de mim, eu o trato como alienígena. Pensa diferente de mim, é um monstro. Não é da mesma linha teológica que a minha, é um monstro. Não é da mesma religião que a minha, alienígena. Não é do mesmo pensamento político que o meu, monstro. O outro é sempre um monstro. E você é sempre quem? Ah, eu sou o jovem belo, eu sou o mocinho, eu sou sempre o injustiçado, eu sempre estou certo. Já percebeu quando a gente vai contar uma história que aconteceu? Sempre o outro que é errado, a gente é sempre o certo. Que coisa maravilhosa. Olha, eu não sei como a gente não consegue enxergar as auréolas em cima das nossas cabeças, de tão bonzinhos que nós somos. Então, vocês eram como estrangeiros. Vocês estavam longe. Versículo 14, estavam longe, já pelo sangue de, versículo 13, estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E aí o que diz aí? Derribando a parede de separação que estava no meio. Derribando a parede de segregação que estava no meio. Irmãos, no Brasil, a religião que mais sofre perseguição são as religiões de matriz africana. Eles são um número menor, mas eles são os que mais registram perseguição. Então, quem é do candomblé, da umbanda. E algumas vezes, quem é que faz a perseguição não é a igreja cristã. Igreja cristã, cristãos que entram lá no lugar dos cultos de matriz africana, quebram tudo, picham a parede dizendo Jesus Cristo é o Senhor. O que é isso? Veja bem, quando um cristão é perseguido na Índia, quando na Índia ele está com fogo numa igreja cristã, quando no Paquistão, saiu uns vídeos esses dias, no Paquistão derrubando uma igreja cristã, a gente se comove, sim ou não? Olha só, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Temos a Missões das Portas Abertas, que faz o ranking dos países que perseguem religiões, principalmente o cristianismo. Mas e no Brasil, que muitas vezes o cristão é o perseguidor? O cristão é o segregador. O cristão é quem quer fechar os locais de culto de uma religião que não é a sua, sendo que no Brasil é um país laico. Ou então aqui no Japão, quando o crente ele olha para alguém que é do Paquistão, que é, deixa eu ver aqui, do Afeganistão, ou de qualquer lugar que tem aqui, que usam aquelas roupas características, que usam a barba, que é característica dos muçulmanos, usa aquele chapéu característico, e o crente que olha e faz comentário maldoso, faz piadinha de baixo calão com pessoas de outra religião, que chama de endemoniado, chama de povo endemoniado, chama de terrorista. O que é isso? Esses cristãos estão conhecendo a Cristo ou estão levantando paredes de segregação?
Olha, versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Paz, meu irmão. Nós temos que ser agentes de paz. Eu não tenho que quebrar objeto de culto de outra religião, não. Isso é crime. Eu não tenho que ir lá ficar fazendo piadinhas lá no meu trabalho, na minha fábrica, com a minoria hindu, com a minoria vietnamita, fazendo piadinha com a aparência física deles, fazendo piadinha com a língua deles. Você é o quê? Um terrorista gospel? Uma jihá evangélica? É isso que você está fazendo? Está errado. Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Porque quem faz isso não ama. Não ama. E se não ama, como é que vai evangelizar? Se o fruto do Espírito em nós, na carta aos Gálatas nos diz, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Nós temos que ser benignos, longânimos. E como que eu vou evangelizar a paz? Se eu estou fazendo uma guerra santa que eu criei na minha cabeça. Continuando. No versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, de novo, fazendo a paz. Fazendo a paz. E versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quando a sociedade ela fica fragmentada, ela cria um ambiente propício para o ódio. Pregações do púlpito, pregações individuais, começam a ficar maculadas com o discurso do ódio. Seja ele, de tudo que eu falei aqui, do ódio econômico, do ódio de gênero, do ódio de cor, do ódio religioso, do ódio político. E a pregação do Evangelho começa a perder espaço. A cruz de Cristo, o Evangelho da salvação, as boas novas que podem transformar a vida do homem, começa a perder espaço para o discurso de ódio. E aí, aos poucos, nós vamos vendo cada vez mais a segregação crescendo. Cada vez mais, só se reúne naquele ambiente as pessoas que são iguais. O diferente não cabe mais. Cada vez mais, o evangélico só quer a sua linha doutrinária. O calvinista reformado só quer a sua linha doutrinária. Quem é do partido político de direita só quer falar com quem é de direita. Quem é da esquerda só quer falar com quem é da esquerda. Cada vez mais, aqui no Japão, a gente se fecha, porque temos agora internet, temos em casa o Netflix, o YouTube, o game, onde tudo está na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, na nossa própria cultura. Se eu quiser fazer um feijão brasileiro, eu vou ali e compro, eu vivo como se estivesse no Brasil, sem me importar de que eu estou em um país, que não é o meu país onde eu nasci, mas é o país onde eu moro, é onde eu estou inserido. E cada vez mais a gente se distancia.
Está dentro, mas é como se não estivesse. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele faz reconciliar e quebra a inimizade. Irmãos, como é que nós vamos ganhar alguém para Jesus? Se eu já parto da premissa que ele é praticamente um demônio, né? Se alguém olha para um muçulmano e fala, lá vai um homem-bomba, como é que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Esses dias eu estava vendo um comentário bíblico aqui, falando sobre Apocalipse, e aí a Rússia virá, e a Rússia se levantará, e as 10 nações e o anticristo. Primeiro que não está escrito Rússia na Bíblia. É uma interpretação teológica. Segundo, como é que eu vou pegar esse livro e evangelizar lá dentro da Rússia? Se já está dizendo, a Rússia e os países árabes vão fazer isso. Esse material não dá nem para levar lá para a Rússia para evangelizar, porque ele já está partindo de uma segregação étnica. E é um material nosso. Está aqui, nas nossas mãos. E aí? Você ia gostar se na interpretação teológica de alguém dissesse que o Brasil é o país do anticristo? Os irmãos da Bolívia iam gostar? A Bolívia, o Brasil é o país do anticristo. Você ia gostar? Então por que a gente faz isso com outras nações? Quando teve o terremoto, em 2011, irmãos, aqui no Japão, e mais de 20 mil pessoas morreram como consequência do tsunami, teve vários comentários na internet, à época, de irmãos crentes evangélicos, no Brasil, dizendo que Deus tinha feito isso, Deus estava castigando o Japão porque era uma nação idólatra. Eu não sou japonês, mas eu moro aqui há 25 anos. Meu coração está bem japonês. Eu senti dor pelos japoneses. Porque a idolatria, a visível, é essa. Você vai, faz um Deus de pedra e se prostra diante dele. Mas também tem vários tipos de idolatria que está no coração. Tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra a placa da sua igreja, tem gente que idolatra cantor gospel, tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra a beleza, tem gente que idolatra o poder, o seu cargo. Tem vários tipos de idolatria. Então, quando a gente parte de um princípio que ele já está contaminado, nosso coração não está conforme o coração de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve para nós que ele, Jesus, desfez a inimizade. E de ambos, quando ele derrubou a parede, ele fez um. No templo tinha o pátio dos gentios. Tinha o pátio das mulheres, lá no templo. Os homens tinham o seu pátio. Mas pode ver que, por vezes, Jesus está ensinando, ou na sinagoga ou no templo. Ele chama alguém até ele. A mulher encurvada, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando e ele trouxe ela para o meio. Tirou ela lá do pátio das mulheres e trouxe ela para o meio. Tem igreja no Brasil que segrega a mulher até hoje. No púlpito de cima, os homens falam. E lá no púlpito de baixo, eles colocam um púlpito embaixo, para as mulheres falar embaixo. Porque a mulher não é digna nem de subir no púlpito. Segregação de gênero. Está confortável, né? Só os homens no comando. Jesus chamou aquela mulher e trouxe ela para o centro. E ele tocou nela. E ela se endireitou. Um homem tocando numa mulher.
Sim, irmãos, Jesus derruba as barreiras das nossas segregações. Jesus derruba a barreira das nossas separações. Separação na família, separação no casamento, separação entre pais e filhos, separação entre irmãos, primos, tios, avós, seja o que for. Qualquer segregação que seja baseada no egoísmo, Jesus tem o poder para derrubar. E Ele já derrubou na cruz. Basta cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E termos a coragem de aceitar que Jesus morreu tanto por mim na cruz quanto pelo japonês. Jesus morreu tanto por mim na cruz, que sou homem, quanto pela mulher. Jesus morreu na cruz tanto por mim, que sou branco, pela pessoa negra. Jesus morreu por mim, que sou rico, por aquele que é pobre. Jesus morreu por mim, que sou brasileiro, mas Ele também morreu pelo boliviano. Jesus morreu por mim, que falo uma língua, mas também morreu por outro que fala outra língua. Jesus morreu por mim, que me digo cristão pentecostal, mas Ele também morreu pelo muçulmano, Ele morreu pelo shintoísta. Jesus morreu por todo mundo e Ele deseja salvar todos. Está escrito na Bíblia que é o desejo do Senhor que todos se salvem. Já pensou se Paulo, estou encerrando, faltam 15 minutos, mas eu vou parar antes. Já pensou se Paulo tivesse ido para Macedônia, para a Grécia, para a Ásia Menor. A Ásia Menor é a atual Turquia. Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse ido para esses lugares, com esse coração que segrega, que muitos crentes têm? Já pensou? Ele não ia ganhar ninguém para Jesus. Quando ele estava lá no Areópago, lá nas ruas de Atenas, ele disse que ele estava andando pelas ruas e ele viu vários altares para vários deuses. Vê se ele pegou um pedaço de pau, saiu quebrando, dizendo Jesus é o Senhor. Vê se ele saiu para lá dizendo, vocês estão cheios de demônios, vocês vão para o inferno. Vê se ele fez isso. Vê se ele perguntou qual era o partido político deles. Não. Quando o levaram para falar, ele usou daquela circunstância, pegou aquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido e disse assim, olha, eu até vejo vocês um tanto quanto supersticiosos. E eu quero falar sobre o Deus, a este que vós honrais, mesmo não o conhecendo. Vocês estão querendo fazer o que é certo. Esse sentimento de vocês, quando você, shintoísta, vai lá e faz a sua oração, quando você, budista, faz a sua meditação, quando você, muçulmano, faz a sua oração, eu sei que você está querendo acertar. Se você é religioso, você está querendo ser uma pessoa boa. Mas eu vou te revelar aqui esse Deus desconhecido. Eu vou te falar do plano da salvação, desse Deus que enviou o seu Filho, que se encarnou aqui, viveu conosco, morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai, mas disse que um dia voltará. Eu vou te falar desse Deus, esse Deus que você honra sem o conhecer por completo. Você está tentando acertar. Jesus desfaz as inimizades. Irmãos, que possamos guardar em nosso coração que Ele vai fazer, no final, para acabar, Ele vai fazer um edifício, olha só, edificado sobre o fundamento, versículo 20, dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós somos pedras nesse edifício. Nós somos pedras nesse edifício que Deus está construindo.
E Ele vai construir com pessoas que são diferentes de nós. E nós vamos aceitar que o Senhor vai salvar pessoas que são diferentes. E nós vamos aprender com elas. E se puder, elas também vão aprender conosco. E juntos formaremos o templo santo do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe.